Olá, estudantes de primeira série, bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre artistas itinerantes. Vamos brevemente conhecer trajetórias de artistas itinerantes durante a história humana. Então a gente vai ver que nós temos uma grande revolução no mundo. Essa revolução significa que o mundo está se tornando internacional e com essa internacionalização do mundo, as nações elas vão crescendo, crescendo, crescendo e os artistas já sentem a necessidade de começar a viajar. Eles começam a mostrar sua arte para vários locais onde ninguém tinha chegado e eles começam a fazer essa transição gradativa, certo? E vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, só para a gente entrar no clima da aula. Vamos lá, pergunta número 1. O comércio pode produzir um espaço para a arte? Você acha que, de repente, rotas comerciais podem fazer uma abertura para a arte acontecer em cidades novas? E outra pergunta. Durante a história humana, a arte foi perseguida pela religião? Você acha que a religião, ela de repente persegue a arte porque a arte pode estar incomodando em algum aspecto? Nessa aula a gente vai ver. Primeiramente, durante as grandes navegações marítimas, surgiram os artistas viajantes, profissionais contratados para registrarem mediante a pintura e desenho, a fauna, a flora, os povos desses novos territórios. Nessa mesma época, surgiam artistas que viajavam pelas cidades e países, porém com o intuito de viverem sustentados pelo trabalho artístico, esses são artistas itinerantes. Nós temos um mundo, pessoal, que tinha uma herança romana, ou seja, Roma, vamos colocar que ele ligou o mundo conhecido através de suas estradas. Então nós temos, vamos colocar uma época antiga interligada. Chega a Idade Média, já está tudo pronto. Então começa exatamente essa transição entre as pessoas. Quando cai o Império Romano Ocidental, que é chamado de Império Bizantino, o Império Otomano ele toma o poder e ele começa a colocar impostos em todas essas zonas territoriais. O que acontece? Nós temos países que nem Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, eles tiveram que ter uma alternativa para continuar buscando matéria-prima para os seus países. Então eles tiveram que ir pelo mar. E pelo mar faz o quê? Começa a ter novas rotas. Com essas novas rotas, começam novos ares. Vários artistas são contratados para ir com essas pessoas nessas navegações, mas muitos artistas preferem não fazer isso, mas preferem andar por terra, conhecendo novos lugares. E esses vão ser os artistas itinerantes que a gente vai ver agora. Então, esses artistas que vão de cidade em cidade buscando novos públicos, em geral, apresentam-se nas ruas ou em casas de espetáculo nas cidades, como peças teatrais, números circenses, ou divulgam seus trabalhos em artes visuais. Nós temos, vamos colocar assim, uma Europa nova. Tinha acabado a Idade Média, Carlos Magno, ele está pegando todos aqueles países que invadiram, vamos colocar assim, o Império do Norte, e ele começou a fazer exatamente aquilo que a gente vai conhecer como Império, vamos colocar assim, como Europa moderna. Essa Europa moderna ela vai tomar o lugar do Império Romano Antigo, e esse Império Romano Antigo, ele se torna, então, isso que nós conhecemos como Europa, e ela se torna interligada pela religião e interligada pela sua rota comercial. E com isso, todas essas cidades, elas começam a ficar interligadas e começam a ter um comércio. E com esse comércio, os artistas começam a acompanhar essa rota comercial e começam a se apresentar de cidade em cidade no intuito de quê? De se sustentar através desse trabalho. Então o que acontece? Artistas itinerantes existem há muitos séculos, com o surgimento das cidades e comércio de rua, diversos artistas se apresentam e divulgam seus trabalhos nas feiras e nos centros das cidades. Lembrando a vocês que os centros das cidades vão surgir exatamente lá na Idade Média, que são os burgos, ou seja, as primeiras cidades muradas, e nessas cidades muradas, lá no período gótico, vai ter as grandes catedrais, então essas cidades elas começam a ter uma identidade, e elas começam a interligar. Quando nós conhecemos lá o início do Renascimento, que é o período que vai começar as navegações, lá 1353 em diante, 1453 em diante, nesse período que vai acontecer? Essas cidades agora vão ser interligadas pelas essas rotas. Então nós temos agora caravanas de comércio que elas vão de cidade em cidade e elas vão levando mercadorias trazidas do Oriente, trazidas de vários outros locais para a Europa. E com isso, esses artistas eles começam também a viajar junto. E com essa viagem junto, eles começam a apresentar nessas feiras de comércio. Enquanto o pessoal está vendendo produtos de outros locais nessas cidades que eles estão visitando, nós temos agora malabaristas, nós temos teatro, nós temos artistas visuais, nós temos vários outros tipos de manifestações que começam a se apresentar e começam a ganhar dinheiro com essas apresentações. E isso já é um foco de uma Europa moderna, vamos colocar dessa forma, uma Europa que começa a se modernizar.
Então, uma das mais antigas formas de entretenimento itinerante é o ilusionismo. As primeiras descrições por escrito no número de magia, enquanto arte cênica, surgiu no Antigo Egito, data de 1700 a.C. Lembrando vocês que esse pergaminho falando sobre essa primeira atividade mágica ilusionista está lá no Museu Egípcio de Berlim, na Alemanha, até hoje preservado. Então, eles foram perseguidos pela Inquisição e em 1616, tivemos a primeira publicação sobre ilusionismo, no livro chamado Tesouro de Prudente, escrito pelo matemático Gaspar Siqueira. Inclusive, é importante citar que Gaspar Siqueira era matemático português, e ele começa a citar o ilusionismo por quê? Por causa da formatação do ilusionismo pela mecânica. Ou seja, o que é ilusionismo? É quando você engana a visão da pessoa manipulando, por isso que é chamado também de prestidigitação, se não me engano. Vamos colocar assim, que é um movimento rápido da mão, outra palavra mais fácil. Esse movimento rápido da mão é quando você pega um objeto com a sua mão, você esconde da visão humana e esse objeto não está mais aqui, mas está aqui nessa outra mão. Ou seja, você fez, vamos colocar que você escondeu esse objeto da sua própria mão. E isso muitas vezes não era feito somente com habilidade, mas era feito exatamente com equipamentos mecânicos. E isso chamou a atenção desse matemático e ele fez vamos colocar esse texto mostrando que mecanismo que um mágico, vamos colocar dessa forma, ilusionista, ele utiliza para fazer essa coisa de fazer um objeto se esconder através do uso da mecânica. Então nós vemos também que no século XVIII a prestigitação teve liberdade, não tendo mais a perseguição religiosa. No final da Era Moderna e no início da Idade Contemporânea tivemos Eugène Robert Houdin, que foi uma das maiores celebridades mundiais da sua época, atraindo multidões para suas apresentações nos teatros. Lembrando você que o Houdin não é o Harry Houdini lá da década de 20, eu quero que deixe bem claro. Esse é a pessoa que inspirou o Houdini a se tornar um mágico, que foi um emblemático mágico da época contemporânea. Mas o Houdin, que ele está mais ligado ao século XVIII, que é mais ou menos na Idade Moderna, vamos colocar final da Idade Moderna e início do contemporâneo, ele foi a primeira pessoa que pensou o seguinte: eu posso usar química, eu posso usar física. Dentro da física, eu vou usar mecânica para fazer equipamentos que me ajudam a fazer a prestigitação, ou seja, me ajuda a esconder o objeto para que isso pareça que é algo mágico, algo sobrenatural. Lembrando vocês, por que a Inquisição perseguiu os primeiros mágicos? Porque a Inquisição achou que isso era feito com ocultismo, ou seja, uma coisa feita pela magia negra, vamos colocar dessa forma. Mas na verdade não era nada disso, era somente uma mão rápida que fazia com que o objeto desaparecesse e aparecesse em outro local, ou um equipamento que foi montado exatamente para dar essa ilusão de ótica, para que o espectador não adivinhasse o que estava acontecendo na verdade. E esse homem ele fez exatamente essa união entre ciência e misticismo, vamos colocar dessa forma, trazendo a mágica como algo utópico, algo sobrenatural. Então, vou fazer uma perguntinha, pessoal, só para a gente fixar mais ou menos o que a gente conversou até agora. Em que local foi relatada uma apresentação de ilusionismo pela primeira vez no mundo? Quando que aconteceu a primeira apresentação de ilusionismo? Cite para mim ali com suas palavras, fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Manda para mim, tá ok? Pessoal, a gente vai ver então mais uma manifestação, mas a gente vai ver mais a questão da linguagem do teatro. Nós vamos ver a comédia dell'arte.
A comédia dell'arte foi outra manifestação teatral importante no conceito itinerante. Ela tem origens imprecisas, mas cita-se que vieram das festas antigas do deus Baco, o deus do vinho. Lembrando vocês que o teatro, como nós conhecemos, veio lá da Grécia Antiga, que era exatamente aquelas procissões a Baco, deus do vinho. Só que toda a cultura grega, ela foi importada para Roma. Então Baco, ou Dionísio, que era o deus do vinho grego, agora se torna Baco, o deus do vinho romano. Então nós temos um lampejo comentando mais ou menos sobre uma forma de teatro lá na época de Baco, que já era um teatro de improviso, que é essa característica muito forte com relação à comédia dell'arte, que a comédia dell'arte ela trabalha com improviso, porque nós temos o Canovaccio, que é um livro que vai mostrar dentro do roteiro da comédia dell'arte somente as expressões, mas não vai ter texto, porque o texto é inventado pelo próprio ator no próprio momento que ele está atuando. E nós temos aqui, temos registro de 1545 de Ângelo Beuco. Ângelo Beuco, ele tinha um personagem chamado Rusante, que era o apelido desse personagem, que era um personagem bastante preguiçoso, era um personagem que só queria vida boa, e era um personagem que ele fez por muitos e muitos anos. E ele aparece como registro escrito fazendo esse personagem, porque nessa época ele foi considerado precursor da comédia dell'arte, porque ele funda uma trupe, ou seja, ele reúne um grupo de atores e eles começam a fazer peças e começam a andar nas cidades. Então foi o primeiro registro que nós temos de uma comédia chamada comédia dell'arte dentro da Europa, e acontece lá exatamente na Itália. Então o primeiro registro que nós temos nessa época já final da Idade Média, começo da Idade Moderna. E nós temos a presença de comédia dell'arte, eram realizadas nas ruas e praças públicas. As companhias eram itinerantes e possuíam uma estrutura de esquema familiar. Ao chegar em cada cidade, pediam permissão para se apresentarem em carroças ou em pequenos palcos improvisados, usavam o Canovaccio, texto de improviso. Aquilo que eu já falei. Eles iam de cidade em cidade, mas a coisa mais importante que nós temos que ver é o seguinte, era uma estrutura familiar. Quando, por exemplo, Beuco, ele colocou aqueles vários atores juntos, possivelmente fosse até da família dele. Era, a princípio, se não me engano, a primeira trupe eram 8 pessoas. Mas, normalmente, as trupes eram feitas por famílias. Então, era pai, mãe, filhos, que já estavam quase que adultos. Então, essas pessoas, eles faziam esse tipo de comédia e cada um deles tinha um personagem fixo. Digamos assim, o filho fazia o Arlequim, a filha fazia Isabela, o pai fazia o Pantaleão. Então, cada um deles fazia um personagem e eles ficavam fazendo esse personagem durante muitos anos. Então, eles tinham experiência de 20, 30 anos fazendo o mesmo personagem, então esse personagem era muito espontâneo. E lembrando vocês, o Canovaccio é um livro que não tem texto, mas só tem a postura do ator. O que vai falar no Canovaccio? O Pantaleão, o personagem, ele chega no local bravo. E depois ele fica contente, e depois ele ri, e depois ele fica mais alegre, e depois ele fica triste. É esse o texto do Canovaccio, ou seja, o ator ele vai improvisar. Por isso mesmo que é na comédia dell'arte, que aconteceu nas cidades, estava tendo uma feira, estava tendo uma comédia ali no espacinho que era reservado para eles, que podia ser em cima de uma carroça, ou um espacinho do lado da feira, as pessoas assistiam a comédia, e de repente um desses atores da comédia dell'arte pega uma pessoa do público e puxa para dentro, e essa pessoa começa a atuar junto com eles, tudo no improviso. Já uma coisa que vai acontecer agora no teatro da Idade Contemporânea, lá na década de 60, a nossa época atual, já acontecia lá atrás, lá na Idade Moderna. Nós estamos falando no ano 1350 até mais ou menos 1850. Então, esse período é que nós temos a comédia dell'arte, que ela vai ser essa coisa de bem improvisação. E nós temos atores que se apropriavam da improvisação e convidavam o público a interagir, já falei, né? Os personagens eram fixos, classificados por nomes, personalidades ímpares e eram distribuídos entre. Olha que interessante. Nós tínhamos, então, que eu já falei, os personagens eram fixos, então, de repente, o pai fazia um personagem durante 20 anos, a mãe fazia outro personagem durante 15 anos, o filho fazia outro personagem durante 5, 10 anos, então existia muita experiência nesses personagens. Só que esse personagem, eles tinham 3 famílias. Quais eram? A primeira família era os patrões, vecchi. Os patrões eram sempre aqueles velhos rabugentos, ricos, que sempre passava todo mundo para trás. E eles sempre se apresentavam muitas vezes com máscara, ou seja, nariz grande, olho esbugalhado. Era uma forma de caricatura feita pelo ator para exatamente deixar essa coisa dessa pão dureza, vamos colocar, dessa coisa que o cara tira vantagem, tinha que ficar bem escrachado para o público, porque o público via o personagem e já falava, isso daí é um patrão, esse cara vai enganar todo mundo, então eu já sei que ele é o patrão porque ele está de máscara. Então deixava bem claro que ele era vamos colocar o personagem mal da história. E nós temos os empregados, que eram chamados de zanes. O que eram os zanes? Zanes, muitos usavam máscaras, outras não, mas eles eram os espertos, era aquele cara que tirava vantagem
de uma situação que estava acontecendo, ou ele podia ser também aquela pessoa bem bobinha, que nem o Pierrot. Pierrot era aquele empregado muito certinho, muito Caxias, que todo mundo levava para trás. Em compensação, nós temos lá, por exemplo, a Isabela. A Isabela já na outra categoria, que é a Zenamorati. A Isabela, ela vinha com indumentários de personalidade próprias, e Namorati eram os enamorados, ou seja, eram aquelas pessoas que se apaixonavam. Os enamorati, no caso, que eram as pessoas, que eram os casais dessa manifestação de teatro, eles não usavam máscara de jeito nenhum, porque era enfatizada a expressão, era o lado romântico da história. E muitas vezes um Zani, que era um empregado, ele podia se tornar também um enamorate. Ou seja, nós tínhamos então essa dualidade. Patrões que tiravam vantagem, os Zanis que eram ou bobinhos ou muito espertos até demais, e os enamorados que era o casal, a parte romântica que acontecia nesses teatros, e a formatação do comédia dell'arte era assim. Nós temos hoje o quê? Nós temos hoje o Carnaval de Veneza, que mostra muito a estética que era dessa comédia dell'arte antiga. E nós temos outra manifestação artística conhecida por seu caráter itinerante, que é o circo, que ele surge lá no começo também. O circo, ele vem lá do Império Chinês até o Império Romano, quase todas as civilizações antigas já tinham algum tipo de ação há pelo menos 5.000 anos, que era exatamente uma ação cômica, que utilizava exatamente atores interpretados de uma forma engraçada. E, todavia, o circo, como se conhece hoje, começou a tomar forma na Inglaterra. Mais ou menos em 1768 a 1770, não existe uma data precisa, mas começou com um militar reformado, que era o Philip Ashley. O Philip Ashley era um oficial inglês da cavalaria aposentado. O que ele fez? Quando ele fez a primeira apresentação de picadeiro com cavalos e acrobatas em conjunto. O que acontecia na época? Quando nós estamos falando de Inglaterra, nós estamos falando numa época, vamos colocar 1700, que é já quase da época contemporânea, finalzinho da Idade Moderna, já estava tendo aquela coisa de, começava vamos colocar assim, um pré-industrial que começava devagarzinho ali. Então começava a mudar o aspecto da cidade, as cidades começavam a ficar um pouquinho maiores. Então nós temos já uma impessoalidade. Mas quem que eram os heróis das crianças? Os heróis das crianças eram os militares e os cavalos. As crianças ficavam fascinadas quando viam um cavaleiro, porque tinha aquela história das grandes batalhas, os soldados corajosos. E o Ashley, ele já era uma pessoa que já era aposentada da cavalaria do exército, e ele gostava muito de crianças. E ele via que as crianças ficavam lá do lado dos quartéis olhando os cavaleiros. Ele pensou o seguinte: por que não eu fazer uma prestação para essas crianças utilizando os cavalos? Só que eu vou fazer o seguinte: como nós temos essas pessoas que são acrobatas, nós temos também os palhaços que aparecem nas feiras, por que não vou convidar essas pessoas e participarem num teatro dentro de um ambiente fechado? Que foi a primeira vez que nós tivemos um circo de picadeiro. Então, nós temos agora cavalos com acrobacia em cima desses próprios cavalos ou no próprio chão, com palhaços. E isso fascinou as crianças, e aí nasce o circo moderno que nós conhecemos até hoje, graças a esse militar aposentado que gostava de crianças e trouxe uma alegria a mais para essas crianças, e surge o teatro que a gente conhece hoje. E nós temos, portanto, o fim do Império Romano Ocidental, que proporcionou o início da Era Medieval. Muitos artistas se espalharam pela recém-formada Europa de Carlos Magno. Os artistas circenses começaram a ser grupos itinerantes e começaram a se apresentar em praças públicas, feiras, estradas entradas de igreja, até chegar no formato de circo picadeiro que conhecemos hoje. O que acontece? Acaba o Império, vamos colocar o Império Romano Ocidental, nós temos aqueles povos do norte que eles começaram a conquistar, lembrando que o Império Bizantino, que era o Império Oriental, ele continua até 1453, mas o Império Ocidental cai e aquelas tribos do norte assumem e fica todo mundo espalhado. Carlos Magno, que era da terra dos francos, que é a atual França, ele começa a unir todo esse povo, ele forma a Europa, e com essa formação da Europa, o que vai acontecer? Nós temos um continente unido, e com esse continente unido, os povos começam a interligar, eles são unidos pela religião, e o circo aproveita isso e começa a viajar. Por isso que nós temos até hoje o circo com tenda, ou seja, uma coisa provisória. Eles chegavam numa cidade, montavam sua tendinha, faziam as prestações de picadeiro, desmontavam o circo e ia para outra cidade. E assim vai acontecendo até chegar aos dias atuais. Então o circo começa dessa forma. Eles começam a andar de cidade em cidade, pegam espaços em igrejas, pegam espaço nas feiras e começam a ter sua manifestação artística, dando alegria para crianças e alegria para os adultos também. Ok? E vamos fazer uma perguntinha, pessoal, só para fixar essa última parte. Na comédia dell'arte existem 3 classes de personagens. Quais são? Eu acabei de falar para vocês. Quais são as 3 separações de personagens? Responde com suas palavras. Eu aguardo vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Beleza, manda para mim. O que nós vimos nessa aula, pessoal? Conhecemos um pouco dessa trajetória da arte itinerante, vimos que como as rotas comerciais e as novas cidades criaram espaços para esses artistas, sendo que alguns deles acabaram se tornando as primeiras celebridades. Então o que acontece? Nós temos, não tinha mais como fazer o comércio por terra, começam as grandes navegações, as cidades se expandem, e essas cidades se expandindo, quando começa a Europa, elas se unem novamente, e daí essas cidades se interligam. Com essas cidades interligadas, nós temos artistas, e artistas começam a exatamente trazer sua arte para todos os lugares, vai surgir os primeiros ilusionistas. Os ilusionistas são aqueles mágicos que eles começam a apresentar nas feiras e começam a fazer sucesso e começam a ficar famosos. Logo em seguida, nós temos a comédia dell'arte. A comédia dell'arte é um teatro itinerante, esse teatro vai indo de cidade em cidade, fazendo apresentações bem-humoradas, colocando personagens fixos, e esses personagens começam a trazer improviso no teatro dentro das cidades, as pessoas começam a participar dentro da arte, vamos colocar dessa forma, e começa a ser uma coisa mais esperada pelas cidades. As cidades já viam o teatro vindo, já ficavam animadas, porque as crianças e adultos podiam participar do teatro, era uma forma das pessoas se confraternizarem. E logo em seguida surge um circo. O circo ele vem de uma forma tímida, mas gradativamente essa coisa da acrobacia, essa coisa vamos colocar equilibristas, até mesmo atores cômicos surgem, e um militar inglês, o Ashley, ele começa a fazer o seguinte, ele começa a fazer uma apresentação misturando cavalos e traz essa coisa de picadeiro que a gente conhece hoje e traz o circo moderno que nós conhecemos até os dias de hoje. Ok? Pessoal, espero que tenha sido proveitoso e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!